Bora aí para mais um Cada Caso um Caos? Eu sou a Luca e hoje o nosso psicólogo é o raiz do programa, o querido Mário Sérgio Picorelli. Tudo feito aí com Rafa Bolo da Pombo Produções, o apoio é da Music Dot, né, a escola mais legal, a melhor escola online do Brasil, e tem esquema aqui para os inscritos, então acessa aí musicdot.com.br/promoção/Luca, você paga só R$45 mensais para fazer quantos cursos você quiser, é demais, né? O link tá na descrição, aproveita, tem cursos aí desde o mais basicão até o mais avançado. E hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre uma figura super conhecida no mundo inteiro há gerações, Arnold Schwarzenegger. Arnold Alois Schwarzenegger nasceu na Áustria no dia 30 de julho de 1947. A mãe, a Aurélia, uma viúva de guerra, casou de novo aos 23 com o campeão de esportes de inverno e chefe da polícia local, Gustav, e tiveram dois filhos, né, o Meinhard e o Arnold. Tem umas histórias aí nas bios do Schwarzenegger que esse filho era o favorito, assim. Infelizmente ele acabou morrendo super novo, assim, num acidente de carro. Sobre esse favoritismo, né, o que o Schwarzenegger conta, ele fala que o pai nunca teve muito saco para ouvir seus problemas e nem nada que ele quisesse contar. Já com o irmão, a história era diferente, assim, era mais atencioso, mais paciente e tal. O pai era bem bravo, assim, super exigente. Nos momentos, pra você ter ideia, assim, de lazer, por exemplo, ele levava os filhos pro museu. Aí depois ele fazia cada um escrever uma redação sobre o que eles aprenderam nesse passeio, sabe, assim. E ele sempre pegava mais pesado com o Arnold, que sempre tentava chamar a atenção do pai. Eles moravam numa casa bem humilde, só conseguiram comprar a geladeira assim depois de anos. O Arnold cresceu sem ter água encanada, né? Ele só foi saber o que era chuveiro mesmo ali perto dos 14, 15 anos, quando ele entrou numa academia. Em casa mesmo, o banho era na base da bacia. E depois de já rico, famoso, com muito dinheiro, ele visitou essa casa, inclusive mostrou a foto da bacia que ainda tem por lá. Aos 9 anos, o Arnold montou o primeiro negócio dele, né? Ele comprava sorvete de um vendedor local e revendia pelo dobro. Com esse lucro, ele comprou o primeiro uniforme de futebol. Foi nesses treinos aí que mais tarde ele conheceu a musculação, porque chegou um momento ali que ele tinha que exercitar as pernas. O pai achou essa história de musculação assim uma bobagem, uma coisa ridícula, sabe assim? A mãe apoiou. Então ele chegou a ler uns livros de psicologia, né? Tudo nessa idade, ali 14, 15 anos. Ele queria entender mais sobre o poder da mente em relação ao corpo. Ali com 17, oficialmente ele começou a carreira competitiva no fisiculturismo. Logo na sequência, em 65, com 18 anos, ele serviu obrigatoriamente às Forças Armadas da Áustria. No mesmo ano, meteu fuga do exército, fuga mesmo assim, escalou o muro, pegou o trem e foi concorrer ao torneio Mr. Europa Júnior. Venceu. Quando ele voltou para a base, ele recebeu castigo, 1 semana na prisão. Depois do exército, caiu com as 10 no fisiculturismo. Aos 20 anos, foi de vez para a Califórnia. Aqui ele já estava pego, assim, viciado no que na cabeça dele seria ter o corpo ultra perfeito. Treinava 7 dias por semana, 5 a 6 horas por vez, assim, 2.000 abdominais, supinos de 245, pesos absurdos. E não era incomum ele desmaiar, vomitar, ou cair da bicicleta por causa dos treinos. Ele fazia uns agachamentos, assim, até apagar. E falava que isso não ia matar, que 5 minutos depois, bobo, ele tava de boa, então não pegava nada. Aos 21, ele ganhou o Mr. Universo. O objetivo do Schwarzenegger era ser o maior fisiculturista do mundo. O sonho era ganhar o maior campeonato de todos, o Mr. Olímpia. Tentou, isso em 69, né, quando ele tinha 22 anos, aí ele perdeu pro tricampeão, o Sérgio Oliva. Voltou no ano seguinte e venceu, sendo o mais novo Mr. Olímpia de todos os tempos. Ele tinha 23 anos e ardendo. Até hoje ninguém bateu essa marca. Ele ganhou de novo aí por vários anos consecutivos, né? Nessa época que ele ganhava, né? Que ele ganhou essa session toda, ele também usou uns veneninhos ali, porque não era proibido o uso de anabolizantes, né? Mas depois que saíram as pesquisas, né? Falando sobre o efeito colateral e tudo mais, disse que parou. O Arnold nunca foi encostado, né? Ele estava sempre atrás de alguma coisa e ganhava dinheiro sendo investidor de imóveis. E ele pegava o que ganhava desses torneios aí, comprava umas casas antigas, reformava e vendia por um preço bem maior do que ele pagou. E assim ele conseguiu muito dinheiro, mas assim, muito dinheiro mesmo. Aos 28 anos, antes de ser um astro do cinema, ele já era milionário, fazendo o que ele aprendeu ali com o sorvetinho aos 9 anos, lembra? E em paralelo a isso, continuava caçando algum papel no cinema. E conseguiu. Estreou com Hércules em Nova York, né? E para facilitar o entendimento para geral, né, que não estava acostumada ali com as 4 consoantes seguidas do nome dele, ele usou Arnold Strong. Além disso, tinha um sotaque assim pesadíssimo, então todas as falas foram dubladas por um ator americano. Enfim, tinha um monte de coisa que era pra dar errado, assim, sabe? Tipo, o cara não vai dar certo, mas vingou e foi o máximo. Tudo isso ainda na mesma época ali, aos 23 anos, e exercício físico a dar com pau. Ele disse que a cada Mr. Olímpia que ele vencia,
Ele se olhava no espelho e dizia como esse monte de merda venceu. Disse que faltava muita confiança e por isso ele treinava por horas, diariamente, para que quando chegasse no dia da competição, ele pudesse subir no palco com mais segurança, mas que nem assim, se matando de treinar, ele se sentia 100% satisfeito. E ao mesmo tempo, também estava lá no corre dos filmes. Bom, fez os filminhos bem mequetrefe, né? Tipo, inclusive tem um documentário que é o Carnaval no Rio com Arnold Schwarzenegger. Show de horror, né? Assim, um espetáculo, um negócio maravilhoso. Procure saber. Melhor não, deixa quieto. Fez o Homem dos Músculos de Ferro, visitou prisões para ajudar os detentos a melhorar a vida com os exercícios físicos, né? E virou um cara, assim, muito conhecido no mundo da musculação, né? Uma referência mesmo. O primeiro papel bem fodaralho veio em 82, Conan o Bárbaro. Pra você ter uma noção, as filas para assistir o filme na gringa dobravam quarteirões. Chegavam a durar até 8 horas. Loucura. Muita gente acha que, inclusive, era peruqueira que ele estava usando, mas não, ele deixou o cabelo crescer mesmo ali por anos. Depois, em 84, ele chega com o clássico Exterminador do Futuro, aí ferrou, o cara virou o ator mais famoso do mundo. O sobrenome difícil ficou fácil. A trilha do Guns também foi nessa baciada aí, né, se deram super bem, né, ajudou muito nas vendas com o single You Could Be Mine. Esse vídeo rolava em looping, né, e o som tocava nas rádios aí de hora em hora, enfim. Depois vieram vários outros filmes, né, umas comédias que ele fez também, Irmãos Gêmeos, Um Tira no Jardim da Infância, sensacional. Aproveita e já conta aí qual que você gosta mais. Nessas, o namoro dele com a jornalista e sobrinha do presidente Kennedy, a Maria Shriver, que ele conheceu em 77, quando ele já tinha dinheiros ali, que ele vendia, então ele andava com uma galera assim, virou casamento de realeza, né? Foi sucesso, 25 anos de casório e 4 filhos, mas acabou no maior bafafá. Na verdade, ele tinha 5 filhos e ela 4. Pois é. Depois de todo esse tempo de casamento, ela descobriu que ele tinha um filho com a governanta da casa. Aí, em 2011, foi aquele escândalo midiático e parecia história de filme, assim. O filho do Schwarzenegger com a esposa, o Christopher, tinha nascido uma semana depois do Joseph, o filho da governanta, que era casada e colocou o marido como pai. Ele tava de chapéu atolado, o marido achando que era paizão mesmo. Isso lá em 97. Só que o menino foi crescendo e ficava cada vez mais literalmente na cara que ele era filho do Schwarzenegger. Sobre essa história, se acha de quilo no YouTube. Outra coisa sobre a vida pessoal, muita gente falou várias, porque ele não foi no enterro do pai. Na época ele disse que não podia ir, porque estava treinando para um campeonato e tal, e aí tacaram o pau nele. Mas depois ele mandou a real, ele falou assim que não foi, porque o pai era um pauta de um louco, agressivo, que batia muito nele, e falou a real, falou que o pai dele era membro do partido nazista, viveu pós-guerra e naquela época chegava bem louco em casa e agredia ele e a mãe. E ele foi só falar abertamente sobre isso depois de bem mais velho, enfim. Bom, o Arnold foi governador da Califórnia e foi reeleito, isso de 2003 a 2011. Na época da campanha em 2003, ele chegou a ter 6 acusações de uma conduta sexual de histórias dos anos 70, 80 e 90, mas ninguém processou. Tem uma linha de suplementos, tem várias coisas, tem até o próprio concurso de fisiculturismo, né, o Arnold Sports Festival, tem um tanque de guerra que ele usa para fazer ações beneficentes, ajudou atletas com deficiência, tem diploma em economia, tem 7 títulos de Mr. Olímpia, foi um dos sócios dos restaurantes do Planet Hollywood, lembra? Era mó famoso isso aí. Fez mais de 30 filmes, é um dos maiores astros do cinema, até hoje aos 74 anos, é conhecido pelo físico extremamente forte e continua influenciando várias pessoas a procurarem a musculação para ficar com um chassi firmeza. Bom, para falar sobre o Arnold Schwarzenegger, chamei aqui nosso amigo raiz de cada caso, um caos, nosso querido psicanalista, mestre em psicologia clínica, o professor Mário Sérgio Picorelli. Mário querido, é com você. Pessoal, um grande abraço. Hoje, a história é sobre o Arnold Schwarzenegger. E confesso, Luca, que pirei em cima do seu texto. Pirei porque tem tanta informação sobre esse rapaz que fiquei na dúvida sobre qual tema explorar. Mas no caso do Arnold Schwarzenegger, não tem como a gente fugir do tema do corpo malhado. Apesar dele ser empresário, ator e político, quando você pensa nele, o que vem à mente é um monte de músculos. É pelo caminho do músculo que eu vou, mais especificamente pelo lado patológico do excesso de exercícios, que se chama vigorexia. Mas o que é a vigorexia? De acordo com o manual psiquiátrico DSM-5, a dismorfia muscular, termo técnico para a vigorexia, é uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessão essa que ocupa a mente da pessoa com o objetivo dela ter um corpo perfeito, muitas vezes irreal. A vigorexia atinge muitos homens, talvez mulheres, que buscam na malhação e nos exercícios uma perfeição estética e real do próprio corpo, exagerando nos exercícios como Arnold exagerava. Mas seria esse o caso do Arnold?
a vigorexia? Vamos ver. De acordo com o relato da Luca, ele treinava horas a fio para que, quando chegasse o dia da competição, pudesse subir ao palco com mais segurança. Mas nem mesmo assim, se matando de treinar, ele se sentia 100% satisfeito. Agora, uma fala do próprio Arnold. Nunca vi perfeição. Parecia que estava faltando alguma coisa. Para o Arnold, depois de muita malhação, o tal corpo perfeito deveria surgir, mas ao invés do prazer e da satisfação com o exercício, ele era tomado pela frustração com o próprio corpo, a ponto de dizer: como esse monte de merda venceu a competição? Ainda mais pelo seu desejo de preencher uma falta. Falta para com o ideal do corpo perfeito, como se fosse possível preencher o impreenchível da perfeição. E quais são as possíveis causas da vigorexia? Bom, nada no humano advém de uma só causa, e a vigorexia não foge à regra. Não podemos nos esquecer que somos herdeiros do ideal de beleza grego-romano. E os gregos até estabeleceram, imaginem isso, que um ser humano ideal deveria ter uma estatura que correspondesse a 8 vezes a altura de sua cabeça. E os gregos usaram essas medidas para criar maravilhosas obras de arte. Outra causa possível da vigorexia é que a cultura atual, desde o século XIX, com a difusão da fotografia, transformou o corpo humano em um espetáculo a ser visto, consumido e, quiçá, cultuado como um fetiche que satisfaz tanto a quem vê como a quem é visto. Um bom exemplo de vigorexia na história é o pavor que a imperatriz da Áustria, conhecida como Cícia Imperatriz, tinha de perder as medidas de sua cintura fina. Quando ela viajava, levava junto consigo uma verdadeira academia de ginástica, onde gastava horas do dia em exercícios extenuantes seguidos de equitação por longo tempo. Para terminar, resta ainda uma última pergunta sobre o Arnold, que eu deixarei a resposta para vocês. A quem de sua família ele destinou o sofrimento de criar um corpo malhado, perfeito, burilado pelos pesos dos halteres e que não o satisfazia? A quem de fato ele queria satisfazer? É com vocês essa resposta. Deixe seu palpite, seja qual for, nos comentários. Um beijo a todos! Demais, né? Pra gente pensar mesmo. Sempre muito legal ter a participação do Mário, que tá no corre, mas pelo menos mensalmente a gente tenta dar uma fisgada nele. Valeu demais você que assistiu até aqui. E semana que vem a gente volta com mais um vídeo inédito no Cada Caso um Caos. E me segue no Insta. Valeu!